Como brincam as crianças de hoje? Eu confesso que eu não sei, eu só vejo as ruas vazias. Estamos terminando as férias de julho, hoje é o último dia praticamente, e eu nunca vi aqui o bairro onde eu moro tão deserto, tão vazio. Onde estão as crianças? Quando eu comprei a casa aqui, as ruas ficavam cheias, era rede de vôlei armada de ponta a ponta no meio da rua, tinha que parar o jogo para os carros passarem. Hoje não há mais crianças aqui brincando, está tudo vazio. Não vão dizer que é falta de dinheiro, porque não é. Aumentou o número de famílias que estão viajando para o exterior de avião, gastando em dólares e tudo. Então, não é por falta de dinheiro. Inclusive, na minha época de criança, quando eu tinha 10 anos, as famílias de classe média não tinham dinheiro para jogar fora, passavam uma vida controlada, e as crianças se divertiam bastante. Eu acho que as crianças hoje estão trancadas dentro de casa, com o smartphone na mão, estão jogando, estão batendo papo pelo WhatsApp. O convívio social hoje é feito através do computador, as duas pessoas lado a lado conversando pelo celular. Eu acho que é assim, é bem diferente do meu tempo. Eu vou dizer, quando eu tinha 10 anos, olha só o que eu fazia. Eu vou botar os óculos aqui, porque eu sou meio... Eu tinha muita vontade de aprender, de saber como é que as coisas funcionavam. Eu lia toda a coleção do Tesouro da Juventude, que era o nosso Google da época, né? Que nós não tínhamos internet, não havia celular, smartphone, nem nada. Então os livros eram a nossa escola. E o Tesouro da Juventude era, como o nome diz, o Tesouro da Juventude. Era lá que a gente encontrava as respostas. E eu adorava o livro dos porquês. Por que as estrelas piscam? Ou por que isso acontece assim? Por que acontece aquilo? Era no livro dos porquês, que era uma seção do Tesouro da Juventude. 18 volumes, se não me engano. Então eu passava horas pesquisando, lendo, me divertindo, viajando pelo mundo através das suas páginas. Ainda sinto o cheirinho daquele papel de boa qualidade, né? E adorava, entendeu? Depois eu comecei a brincar também, baseado naquelas coisas que o livro me ensinou. Eu gostava de montar pontes, guindastes, aparelhos assim de engenharia. Então eu tinha o Mac-Bras. O Mac-Bras era um conjunto de pecinhas de metal, de parafusos, motorzinho e cabos, roldanas, e eu ficava horas brincando com aquilo. Depois eu tive o laboratório químico juvenil, também fazia as minhas experiências químicas por lá. E ficava aquela tinta que apagava depois de um certo tempo. E quanta roupa eu sujei com água sanitária para apagar a tinta também. Até que desisti. Então eu tinha muitos brinquedos, mas todos eles criativos, ensinavam alguma coisa. Você não fica olhando, assistindo, vendo por uma telinha, né, de computador, você fazia. Eu fazia os meus carrinhos de rolimã, claro, destruía as mesinhas, né, de escritório, né, tinha uma mesinha de escritório, eu me lembro até hoje disso, uma mesa preta. Aí eu pensei, um pé desse daria para fazer o eixo dianteiro, outro pé para o eixo traseiro, um outro pé para fazer o freio. Olha, desmontei a mesa, fiz um carrinho de rolimã, excelente. Fazia meus botões de galalite, né? As crianças naquela época gostavam muito de brincar de botões, né? De joguinho de botão. Então eu tinha lá meus botões, o botão de casca de coco, então era excelente. Ficava horas lixando aquela casquinha de coco, né? No cimento, né? Da calçada. Depois passava uma cera de vela, botava ao sol, para essa casquinha ficar pretinha, redondinha. Então eram os botões de casca de coco, tinha uns pequenininhos que eram na hora de chutar o gol, né? Era uma maravilha. Fazia os goleiros, derretia chumbo, entendeu? No fogão, para despejar aquele chumbo derretido na caixinha de fósforo, para fazer o goleiro. Alguém lembra disso? Alguém fazia isso também? Depois eu parti para a prática, né? Eu queria mais
queria saber mais, conhecer mais. Mas o mundo passou tão depressa, as coisas evoluíram tanto, que não houve tempo para que eu pudesse curtir as coisas que eu estava aprendendo. Por exemplo, eu fiz um curso de eletricidade por correspondência, eletricidade eletrônica. Então era a lei de Ohm, né? E consertar ferro elétrico, tinha uma lâmpada teste, né, que encostava os dois fios, acendia a luz, né? Então com isso eu conseguia ver se a resistência do ferro elétrico estava boa, estava queimada. Se estivesse queimada eu trocava, né, a resistência, e já estava fazendo sucesso com a família, né? Conserto de ferro elétrico era comigo. Eu ficava torcendo para o ferro elétrico queimar a resistência para eu poder trocar. Então era uma coisa divertidíssima. Mas aí passou, acabou logo. Isso foi inspirado pelos técnicos de televisão. Nós tínhamos uma TV Zenith, preto e branco, uma das primeiras, e eu ficava maravilhado quando o técnico ia lá, tirava o chassi, né? E aquele monte de válvula, e ele ia lá direto na válvula que tinha que trocar. Tá sem som. Ele ia lá na válvula, tirava aquela válvula, botava outra e voltava o som. Era ótimo, entendeu? Excelente. E então eu comecei a consertar ferro, montava pequenos amplificadores, a válvula. Tinha aquele chassizinho de alumínio, né? Fazia o furo no chassi, colocava as válvulas, soldava os fios, botava um alto-falante e estava pronto o amplificador. E era uma sensação, sei lá, hoje não existe isso, você fazer algo e ver aquele algo que você fez funcionando. Né? Montar um amplificador pequeno, né? Mas o negócio funcionava graças àquilo que você fez. Depois eu parti para a fotografia. Eu já havia tido um laboratório desse de brinquedo, né? Infantil, né? Revelava até uma tonalidade azul, mas depois eu resolvi partir mesmo para laboratório direitinho. Tive um laboratório em casa, com amplificador, aqueles tanquezinhos de plástico, né? Para poder revelar o filme sem estar trancado dentro do quarto escuro, né? Botava o filme lá dentro e ficava rodando, né? Aí fazia o interruptor, né? Depois aí com ácido acético, o fixador com hipossulfito de sódio, era uma diversão. E depois a parte aí da revelação, né? Da cópia mesmo, certa amplificação. Eu tinha um amplificador, né? Tinha um amplificador que chamava ampliador, tinha um ampliador e fazia as minhas ampliações lá. Era sócio da Associação Brasileira de Arte Fotográfica, a BAF, que acho que existe até hoje. Depois eu parti para radioamadorismo. Eu descobri a faixa do cidadão, que ainda não existia, ainda era um projeto, e eu tinha um rádio da faixa do cidadão, clandestino. Depois nós fizemos a primeira prova que houve lá no Dentel. Eu fui o PX1A0017, um dos primeiros. Fiz a primeira prova logo, aí entrei para sócio da Labre, Liga de Amadores Brasileiros de Radioemissão. Comprei um Deltinha, né, um Delta 209 e 210, e comecei a estudar telegrafia com o Ramos. Ficava lá no CQ 11 metros, meu nome, quer ver meu nome? Paulo. Então, era isso, eu podia estar hoje um ótimo telegrafista, mas acabou logo. Ainda mais que o radioamadorismo, que tinha aquele romantismo de você conseguir falar com o mundo inteiro, apesar das dificuldades, né, que havia na época, né, de comunicações, morreu. E veio o celular aí, que hoje você fala com o mundo inteiro, grava um vídeo como esse que o mundo inteiro pode assistir, e todo aquele sentimento, né, de dificuldade vencida acabou. Hoje é fácil, você pega um celular, conversa com o mundo inteiro como se estivesse conversando com a sala ao lado, com alguém que estivesse na sala ao lado. Então, perdeu a graça, eu acho que perdeu a graça. Bom, então, de que mais que as crianças brincavam? Eu, quando eu era garoto, morava no Grajaú, com 10, 12, 14 anos, eu brincava de bicicleta, tem até uma marquinha aqui na testa, de um tombo que eu levei. Essa unha aqui eu prendi na corrente da bicicleta, também não, até hoje ela não se recuperou.
e tinha um clube. As crianças eram sócias de um clube, lá no caso era o Grajaú Tênis Clube, né, na Engenheiro Richard, e havia piscina, que era o grande atrativo, cineminha nos fins de semana, né? Cineminha fuleiro, mas era divertidíssimo. Vinham lá de vez em quando abrir as cortinas e parava o filme para parar a entrada de luz, e era divertidíssimo. Não era? Quem viveu esse tempo sabe como era bom. Tinha um jogo de queimado, que havia uma participação das crianças, elas tinham contato, entendeu? De equipe, né, de participação. Então o jogo mais tranquilo lá era queimado e vôlei. E o vôlei também era o que eu gostava mais. Eu nunca fui de futebol não, porque eu sempre jogava no gol, era um perna de pau tremendo, engolia todos os frangos, não sabia jogar na linha. Até no vôlei eu não era bom, mas como eu era o dono da rede, de uma que eu comprei depois, eu sempre tinha lugar garantido. Porque antes eu jogava na rede dos alemães, né? Aos sábados à tarde, lá na Praia do Leblon. Ok. Quem também, o Fofô e o Rodolfo, ele mora aqui perto ainda, ele deve se lembrar, dos alemães. Então o vôlei era uma diversão nossa. Depois, mais velho, eu fui jogar tarrafa, aprendi a fazer tarrafa, entendeu? Para poder pegar minhas tainhas. Não era um exímio jogador de tarrafa, mas ali no canal do Jardim de Alá, dava para brincar e matar umas tainhas de vez em quando para comer no jantar. E é isso. Então, essas eram as diversões das crianças, que deixam saudade. Hoje, de que as crianças brincam? Entendeu? Como brincam seus filhos? Através do smartphone? Ou tem brincadeira ao ar livre, contato com outras crianças? Ok? É isso aí, o mundo está evoluindo tanto. Aliás, tinha até um anúncio que dizia, o tempo tem passado tão depressa que dá para pensar que o tempo tem agora menos tempo para passar.